Olá, serei seu professor nesta videoaula de diodos. Vamos começar? Os temas para esta aula serão diodo semicondutor, LED, diodo Zener e circuitos retificadores. O diodo semicondutor é muito utilizado na eletrônica. Ele tem uma característica de retificar o sinal elétrico. Portanto, vamos entender como funciona o diodo semicondutor. O diodo semicondutor ele é composto por dois semicondutores. Um semicondutor do tipo P, um semicondutor do tipo N. O que significa isso? O semicondutor ele pode sofrer um processo industrial chamado dopagem. Essa dopagem é que vai estabelecer se esse material semicondutor vai ser mais positivo ou mais negativo. Neste caso, então, duas partes, uma positiva e outra negativa, são colocadas uma ao lado da outra. Quando isso acontece, o fluxo de elétrons que passa de um semicondutor para o outro vai criar o que nós chamamos de região de depleção, ou seja, uma fina camada no limiar das duas partes, P e N. Essa camada é muito importante porque ela vai estabelecer algumas características do diodo. Por exemplo, para que haja a passagem de novos elétrons por essa camada, é necessária uma queda de tensão. Nos diodos de silício, que são os mais utilizados por nós na eletrônica, essa queda de tensão é de aproximadamente 0,7 volts. Então, isso estabelece uma condição de funcionamento do diodo. Para que ele inicie o seu funcionamento, nós precisamos de uma queda de tensão de 0,7 volts. Agora vamos entender como nós aplicamos o diodo semicondutor. Existem duas maneiras de polarizá-los, a polarização direta e a polarização reversa. Na polarização direta, nós vamos colocar o nosso diodo polarizado como nesta primeira imagem. O diodo ele tem este símbolo. À esquerda é o que nós chamamos de anodo, e é o semicondutor positivo. À direita é o que nós chamamos de catodo, e é o semicondutor negativo. Então, se aplicarmos o anodo no positivo da fonte e o catodo na sequência do negativo da fonte, nós faremos a polarização direta. Desta forma, o diodo passa a se comportar como um condutor. Percebam que o próprio símbolo do diodo já é uma espécie de uma seta, indicando que esse é o sentido de condução da corrente elétrica. Neste caso, uma aplicação feita desta forma, o diodo se comporta como uma chave fechada e a lâmpada vai acender. O outro método de polarização é o da polarização reversa. Veja que nós invertemos a posição do diodo, sendo o catodo, a parte negativa, conectada ao positivo da fonte, e o anodo, a parte positiva, conectada ao negativo da fonte. A simbologia do diodo já vai trazer um traço, indicando que nessa posição ele está trabalhando em bloqueio, ou seja, o comportamento de uma chave aberta. Nesse caso, não há circulação de corrente elétrica, então o diodo está se comportando como um isolante, e assim a lâmpada permanece apagada. Um outro tipo de diodo é o diodo LED. Na verdade, LED é uma abreviação de diodo emissor de luz. O LED é um diodo com as mesmas características do diodo semicondutor, mas existe próximo à sua região de depleção um material fosforescente. Ou seja, quando aplicada uma tensão nessa região de depleção, essa tensão vai provocar a luminosidade desse material fosforescente. E assim o diodo acende. Então o diodo ele tem um comportamento semelhante de uma lâmpada. Ou seja, aplicamos tensão e ele acende. Porém, diferente da lâmpada que usa lá um filamento, o diodo LED ele vai se utilizar do semicondutor para fazer essa lâmpada acender. Por isso, nós temos aí uma série de características que cada vez mais são utilizadas na iluminação. Por exemplo, o LED trabalha com corrente contínua e não corrente alternada, e o LED, por não possuir filamento, ele queima com maior dificuldade,
Por quê? Esse é um grande problema da lâmpada. O filamento aquece, esfria, tem vibração mecânica e aí ele pode se partir. No caso do LED, não. O semicondutor não sofre esse problema e o material fosforescente está ali ligado diretamente com a camada de depleção. Então essas são as vantagens de termos o LED como um semicondutor. E aí nós temos vários tipos de LEDs, com várias cores, com vários formatos, com vários tamanhos, e isso vai influenciar nas características elétricas. Portanto, para acender um LED, nós temos diversas tensões e os LEDs têm diversas correntes de consumo. Quanto maior o LED, maior a sua tensão, maior a sua corrente de consumo. Os LEDs mais convencionais trabalham com cerca de 1,7 volts e consomem algo em torno de 10 a 20 mA. Sempre que nós aplicamos um LED num circuito eletrônico, é muito importante que nós não superemos a tensão do LED. Então, o exemplo que eu dei para vocês, um LED comum que trabalha com 1,7 volts. Se nós aplicarmos, por exemplo, 3 volts nesse LED, ele até vai acender, mas logo ele vai queimar. Então, para restringirmos qual é a tensão que nós vamos aplicar ao LED, normalmente nós vamos utilizar um resistor em série com um dos terminais do LED. Esse resistor em série é tão popular que nós já chamamos de resistor do LED. Então, para fazermos o cálculo deste resistor, existe uma equação padrão, que vai considerar qual é a tensão de alimentação menos a tensão do LED dividido pela corrente do LED. Então, diante dessas informações, você vai ter o cálculo do resistor do LED. E aí, você vai ter o cálculo de um valor quebrado, basta que você pegue esse valor e coloque dentro de um valor comercial. Não há problema que o resistor tenha um valor um pouquinho diferente deste valor calculado. Isso não vai fazer com que o LED queime, apenas vai mudar um pouquinho a faixa de corrente que ele vai trabalhar. Então, temos que definir um valor comercial desse resistor do LED. E o terceiro tipo de diodo que nós vamos comentar é o diodo Zener. O diodo Zener, ele tem uma característica semelhante ao do diodo semicondutor. Se ele polarizado diretamente, ele vai simplesmente conduzir a corrente elétrica. Agora, quando ele é polarizado reversamente, ele vai ter um comportamento bastante particular. Ele vai limitar o valor de tensão. Ou seja, o diodo Zener nós utilizamos como um estabilizador de tensão. Por quê? Ele permite que, ainda que o circuito seja alimentado com, por exemplo, 15 volts, se o diodo Zener for de 12 volts, ele vai estabelecer esse limite. Ele vai permitir apenas uma tensão de 12 volts para a carga. Por isso, é um tipo de diodo que nós utilizamos para estabilizar a tensão. Nós vamos tratar agora dos circuitos retificadores. Os circuitos retificadores são muito importantes. Por quê? Nas nossas tomadas, nós temos uma tensão alternada. Mas, nos nossos equipamentos eletroeletrônicos, nós precisamos utilizar uma tensão contínua. Então, nós precisamos converter a tensão alternada para a tensão contínua. Esse é o papel da fonte de alimentação. É ela que faz essa conversão. E a base da fonte de alimentação é justamente o circuito retificador. É o circuito que vai pegar o sinal alternado e transformá-lo num sinal contínuo. Isso nós faremos através dos diodos semicondutores. Mas nós temos alguns tipos de circuitos retificadores. Vamos conhecê-los. O primeiro deles é o retificador de meia onda. O circuito é muito simples. Veja esta imagem central. Nós temos a alimentação com a corrente alternada e um diodo colocado no nosso circuito. Esse diodo, ele vai fazer uma filtragem, ou seja, ele só vai deixar passar o semiciclo positivo da nossa senoide. Por quê? Porque no semiciclo positivo significa que a polarização é direta, ou seja, a nossa fonte tem positivo de um lado e negativo do outro. Então o diodo permite a passagem desse sinal. Ele está trabalhando como condutor. Agora, no segundo semiciclo da senoide, seria o semiciclo negativo, nós invertemos a polarização.
Então agora o diodo está polarizado reversamente. Na polarização reversa, o diodo é bloqueador, ou seja, ele se comporta como um isolante. Então ele não deixa passar o sinal elétrico. Por isso que é chamado retificador de meia onda. Ele só deixa passar metade da onda do sinal alternado. Então nós temos o retificador de onda completa. Retificador de onda completa pode ainda ser feito de duas maneiras. A primeira delas é utilizando dois diodos. Mas para isso, nós vamos precisar de um transformador com o chamado center tap, ou seja, ele tem uma derivação no seu secundário. E então nós faremos como esse circuito que está à esquerda da imagem. Dois diodos, cada diodo será responsável por um semiciclo da nossa senoide. Então veja só, no semiciclo positivo, nós vamos ter a condução do diodo 1. No semiciclo negativo, nós vamos ter a condução do diodo 2. E o que resulta é o que está à direita da nossa imagem. Esta forma de onda, com duas ondas, então nós temos uma retificação de onda completa. Ou seja, nós pegamos o semiciclo negativo e transformamos num semiciclo positivo, ficando um semiciclo ao lado do outro. Uma outra maneira de criarmos um retificador de onda completa é a retificação em ponte. Nesse caso, nós utilizamos 4 diodos. Não há necessidade do center tap do transformador, e aí nós temos esses 4 diodos em ponte que farão o trajeto para o semiciclo positivo e um outro trajeto para o semiciclo negativo. Veja por essas imagens. Na imagem de cima, nós temos acontecendo o semiciclo positivo. Neste caso, nós temos positivo em cima, negativo embaixo. Esse positivo passa pelo diodo D1, atinge a carga RL, e ao retornar, vai passar pelo diodo D3, que também está em condução, até atingir o negativo. Já no semiciclo negativo, a imagem de baixo, nós temos a inversão da polaridade. Agora nós temos negativo em cima e positivo embaixo. O sinal sai do positivo, passa agora pelo diodo D2 em condução, atinge a carga RL e retorna agora pelo diodo D4, atingindo assim a fonte negativa. Ou seja, para cada semiciclo nós tivemos 2 diodos fazendo a condução. E assim nós continuamos tendo aqui na saída o sinal completo, com os 2 semiciclos positivos. Um detalhe importante na comparação desses circuitos de retificação está na eficácia, ou seja, o retificador de meia onda ele é menos eficaz. Por quê? Nós estamos desperdiçando metade da senoide. Já nos retificadores de onda completa, nós temos a retificação do sinal total. Então, são sinais mais eficientes que os retificadores de meia onda. Nós separamos alguns links para você conhecer mais sobre o assunto dessa videoaula. Não deixe de acessá-los em seu ambiente virtual. Separei para vocês um link específico sobre diodo Zener e um outro fala sobre circuitos retificadores. Assim você conhecerá mais sobre o diodo que faz a estabilização da tensão e os circuitos que são responsáveis por converter a corrente alternada em corrente contínua. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto diodos. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!